Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Anjos da Esperança Empreendedores, que honra, onde cada história reflete a força da missão, o valor de ser um anjo da esperança, que faz toda a diferença. Dentro do programa temos o Anjos 360, você vai conferir a novidade agora do Feliz Sábado, programa da TV Novo Tempo, de cara nova na nossa programação, tá diferente, tem um novo apresentador, você já sabe? Lembrando também que esse mês é um mês especial. Saiba como a sua doação torna possível produzir, imprimir e enviar de graça revistas como Céu e Inferno, Daniel e Apocalipse. Temos uma missão no fim, hein? E para conhecer histórias de esperança, nós vamos até Arujá, em São Paulo, conhecer a Priscila, uma empresária que usou a sua profissão para servir a Deus e inspirar outras pessoas. Também a história do Valdenê, um mecânico de Londrina, que ao ligar o rádio, ele encontrou uma mensagem que mudou completamente a sua vida. E também tem o Momento Sebrae, grande Paulo Sereda. E hoje ele explica como o controle financeiro pode fazer toda a diferença no seu negócio, no sucesso do seu empreendimento. E ainda hoje, é claro, temos a Palavra do Dia, uma mensagem especial da Palavra de Deus para você. Lembre-se, mais do que um negócio, uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra estar com você. Me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança. E a gente tem um cantinho aí no seu coração, você que está ligado na TV Novo Tempo ou pela internet, né? Esse aqui é um programa que nasceu no coração de Deus, chamando empreendedores para se tornarem anjos, mensageiros. Já que a Rede Novo Tempo não tem intervalo comercial, não tem patrocínios, é sustentada por doações. Nós enviamos o Evangelho de graça, assim como o nosso Senhor pediu. E empreender, meu querido, é empreender com propósito, é mais do que abrir um negócio. Aqui a gente quer colocar que você transforme vidas junto com o Novo Tempo, junto com Deus. O que Deus colocou na tua mão tem que render, não é verdade? E o quadro Anjos da Esperança Empreendedores, esse programa existe porque acredita no chamado. Esse chamado é mantido por doações, como já falamos, tá bom? Lembrando que nós temos agora, no início do nosso programa, como já falamos aí na abertura, um momento do Anjos 360. Qual a ideia de começar com esse quadro? É que você aí de casa saiba como que a sua doação é cuidada, como que a Novo Tempo está expandindo. Tem novidade na televisão, tem novidade na rádio, na web, tem uma nova revista, tem um novo programa, um programa está de cara nova, que é o caso de hoje, tem um novo apresentador chegando, tem um mês de doação do Anjos, que projeto! Enfim, aqui é clareza, você doa, sabe por que doa, depois vê os resultados, tá bom? Vamos então, respira fundo, porque está começando agora um Anjos 360. Que bênção ter você aqui, agora que você já sabe que é o Anjos 360, para quem já está conosco desde o início, já sabe. E hoje, ele que dirige o programa, está aqui no quadro, trazendo informações para a gente, J. Terres. Jota, que honra te receber aqui, Jota. O prazer é meu, eu sempre estou contigo no seu ouvido e agora estou aqui presencialmente. Muito prazer para você também que está assistindo ao Anjos da Esperança Empreendedores. Está tudo bem aí na sua casa? Um bom domingo? Bom domingo para você também, Cris. Obrigado. Então você agora estava querendo, porque eu falava assim, olha, o Jota está no meu ouvido, acostumado com o Jota nas reportagens, agora ele desceu nessa edição especial para estar com a gente e trazer as informações. E agora você está ouvindo a voz que eu ouço aí. Agora, inclusive, quem está conosco na direção hoje é a Virgínia. Virgínia é produtora executiva deste programa, é ela quem procura as histórias, é ela quem escreve os roteiros e sou eu a qual estou como diretor deste e também do programa Anjos da Esperança, programa Anjos da Esperança. É um prazer estar aqui para trazer as notícias do que acontece na Novo Tempo, Cris. Maravilha. Então, falando de notícias, Jota, vamos à primeira novidade aí. Cris, eu vou trazer para você algo excepcional. Quem estará como apresentador do Feliz Sábado é o pastor Fernando Iglesias, que você bem conhece, o público de casa conhece. Ele é cantor, pastor e também tem uma longa trajetória com a Rede Novo Tempo. E agora volta para a nossa casa como apresentador do Feliz Sábado. Este programa, Cris, que eu tenho um carinho muito grande no meu coração, porque está ali começando o sábado, né? A gente está ali junto com a família, junto com os amigos e nada melhor que estar assistindo a Novo Tempo e fazendo culto com a Novo Tempo. Então, se você gosta do pastor Fernando Iglesias, saiba que a partir do dia 2 de janeiro,
2 de janeiro, ele estará apresentando o Feliz Sábado. Mas qual que é o horário, né? As pessoas podem até pensar assim, mas eu já sei até o horário, Jota. Pôr do sol, né? Feliz Sábado, você vai estar assistindo ali por volta das 6 horas, você já pode estar sintonizando a Novo Tempo a partir do dia 2 de janeiro, uma sexta-feira. E por quê, né, Cris? Acho que é até válido a gente mencionar, né? Que por que sexta-feira, se o nome é... Feliz Sábado. Parece que não faz sentido. Podia ser Feliz Sexta-feira. Né? Feliz Sexta-feira, mas nós, como cristãos que acreditamos na palavra de Deus, sabemos que a Bíblia preconiza uma coisa. É de um sábado a outro, é de um pôr do sol a outro. E na Bíblia, o dia termina no pôr do sol. Então, para nós, cristãos que acreditamos na palavra de Deus de ponta a ponta, sabemos que o pôr do sol marca um novo dia. Então, Feliz Sábado. Hoje é domingo, então a gente já pode se programar para o Feliz Sábado começar a partir de hoje, já, Cris, não é verdade? Maravilha. Então, você teve até, além de novidade, pastor Fernando Iglesias com a gente, como muito bem falou o Jota, cantor, já também cantou no Arautos do Rei, teve um trabalho solo, a Maricel, inclusive sua esposa, tem filhos maravilhosos e vai estar conosco, então, no pôr do sol de sexta-feira para o sábado. Então, quando está baixando o sol, está terminando a sexta-feira e começa um dia separado por Deus biblicamente, né? Então, depois, inclusive, teve um mandamento específico para isso, para a gente lembrar. E semanalmente é um memorial da criação, que lembra que você não é fruto de uma explosão, você não veio por acaso. Lá mostra que lá, quando Deus criou, Ele deu sábado à humanidade, né? Deus não precisava descansar, então Ele separou e santificou, nos deu como um presente, porque Ele já sabia desse corre-corre. Então, Ele é o nosso Deus, o Senhor do sábado. E olha, eu acredito que com esse olhar, porque eu gostava muito também das mensagens do pastor, da Voz da Profecia, né? Ele com umas pregações aqui na Novo Tempo. Então é um homem inspirado por Deus e vai trazer toda essa calmaria, toda essa leveza, essa espiritualidade, né? Vai também a música ali. E até eu queria perguntar, parece que além do apresentador, junto com ele vem um cenário também, tem a participação dos músicos. Como é que vai ser essa nova jornada para 2026, Jota? Você me dá a liberdade, Cris? Eu vou falar para você que é um anjo da esperança. Graças à sua doação, a gente vai ter um novo cenário para este programa. O Feliz Sábado está vindo com uma cara nova, com um apresentador novo, mas também com quadros novos. Então você já pode se programar para toda sexta-feira acompanhar essas mudanças que ocorrerão a partir do dia 2 de janeiro. Mas eu já posso adiantar para você que, por exemplo, nós teremos uma equipe que irá até a casa de pessoas para saber o que elas fazem ao sábado, Cris. Demistificar o que a gente, como cristão adventista, faz ao sábado. Então, teremos uma equipe indo e visitando essas pessoas, mas também cantores. Cantores participando deste momento de pôr do sol. Vai ser um programa diferente do que você está habituado a assistir às sextas-feiras aqui no Feliz Sábado. Mas, Cris, eu quero também falar que nós conversamos com a diretora da TV Novo Tempo, a Miguele Simeone, e ela traz detalhes pontuais sobre essa mudança. Então, eu gostaria de que a gente assistisse a este VT. Vamos, então, ouvir aí, então, a Miguele Simeone, diretora da TV Novo Tempo, sobre o novo programa, né, do Feliz Sábado. Fechou. Sim, o ano começa com muita novidade, né? A partir do dia 1º de janeiro a gente entra com a nossa grade de férias e o programa Feliz Sábado, inclusive, ele faz parte dessa mudança que a gente tem nas férias para deixar a programação, né, mais aconchegante, uma programação que tem a ver muito com esse momento de descanso, esse momento de reflexão, esse momento que o telespectador tem também de novos sonhos, novos planos para o próximo ano, né? Então, nosso maior objetivo é trazer para a grade de programação conselhos na parte espiritual, na parte de saúde física e na parte de saúde emocional também. Então vai ser um programa muito legal, muito especial, com muitos convidados diferentes, vai ter muita música também. Então o pastor Fernando Iglesias, ele, né, vai permear entre a música e entre a mensagem espiritual. Então a gente está assim com uma expectativa muito grande para este programa. É isso mesmo, você que está acompanhando o Anjos da Esperança Empreendedores agora, em 2025, você também já sabe das novidades para 2026. Mas falando ainda em 2025, eu quero relembrar você aí de casa que neste ano agora vigente, 2025, nós tivemos mas muitas coisas boas aqui na Novo Tempo. A exemplo, né, Cris, mudamos o cenário do Bom de Bíblia. Olha aí. Que é um programinha que vem casado ali junto com o nosso programa semanal, né, o Anjo da Esperança. 9 horas vem o Anjo da Esperança, 9h30 começa o Bom de Bíblia. E nós tivemos uma grande mudança, porque era um cenário que tinha sido adotado lá em 2019 e agora em 2025, graças a você, querido Anjo da Esperança, que apoia Novo Tempo, nós conseguimos mudar
também a este cenário, que você, graças a Deus, assiste e vê a qualidade, né? Não somente o cenário faz parte, mas também o conteúdo, acima de tudo, o conteúdo que nós levamos para você. Mas não foi só isso. Não foi só isso, Jota. Graças a Deus, né? Mais coisas ainda. Graças a Deus, a gente teve também a mudança na plástica do programa Anjos da Esperança. Eu, Cris, a Isa e toda a equipe do Anjos da Esperança, né, o pessoal do marketing e tantas outras pessoas se envolveram na mudança daquilo que a gente chama de plástica. Só para você que não está sintonizado em relação a esse termo, pensa que essa identidade visual que você está vendo aqui faz parte da plástica. Os GCs que você vê aqui, também nessa tarja, né, GC, né, gerador de caracteres, né, que a gente também usa, né? São termos técnicos da TV, né? Exatamente. Mas essa tarja que aparece os nomes, enfim, né? Então, quando aparece também no cenário, no nosso cenário do Anjos, que é esse mesmo que nós aproveitamos aqui, tem aquele banner, né, que tem ali, o Brasil tem a cara da esperança. Agora tem um jingle do Anjos que você acaba cantando, né, uma letra muito legal, mostrando o Brasil inteiro. São um pedacinho, um rostinho de cada parte do Brasil, suas cores, né, ali seus pontos turísticos, porque a gente é muito grato. São milhares de anjos espalhados pelo Brasil inteiro que mantêm a Rede Novo Tempo no ar, mandando estudos bíblicos, né, Jota? E sem dúvida também nós estamos muito gratos porque o Anjos da Esperança está de cara nova, mas também o Anjos em Ação está vindo, Cris. Será no dia 6 de dezembro, você não pode perder este momento de celebração a Deus. O tema, Canaã, a terra prometida. Inspirado por Deus, esse tema foi dado a você, né, Cris, sem dúvida, para que a gente possa falar sobre um assunto tão importante na Bíblia. Relembrarmos os nossos patriarcas, mas também fazermos essa comparação com os dias modernos, não é verdade, Cris? É verdade, né? Moisés, o grande líder ali, né? Hoje você tem aí uma inspiração. Foram 2 milhões de pessoas no deserto ali, né? Vagando e tal, foram libertos da mão do Egito. Só que aquela história tem muito a ver conosco. Em Cristo somos libertos do pecado, nós estamos aqui, inclusive, em um deserto, que é esse mundo cheio de guerras e tal. Estamos indo para a nossa Canaã celestial. Moisés, uma sombra do que viria Jesus mesmo, nosso grande libertador, perfeito, Cordeiro de Deus. Então esse programa é um programa que vai ter música, vai ter testemunho de vidas transformadas, emoção, tudo que nós vivemos de metas cumpridas com os nossos anjos. E é claro que nós vamos ali ter um estudo bíblico, porque cada bloco vai falar um pouquinho da história de Moisés, que tem a ver com a nossa história aqui. Então, para quem estiver vendo o programa pela primeira vez, vai poder ver um estudo bíblico, vai querer estudar com o Novo Tempo, mas quem já vai comemorar, vai ver todos os apresentadores, os cantores, e nós teremos inclusive uma surpresa, né? Nós teremos aí a aposentadoria do pastor Toninho, sim. Né? E ali nós vamos conhecer o novo diretor da Rede Novo Tempo. Então ali, assim como Moisés passou o cajado para Josué, a gente vai conhecer no dia 6 esse novo diretor. Inclusive, para você que não sabe, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem um presidente para a América do Sul, vai estar junto conosco aqui, a liderança, assim como a tesouraria, os tesoureiros. Nós temos também a Casa Publicadora Brasileira de Livros, no qual inclusive tem lições da Bíblia aqui. A diretoria vai estar conosco, porque é um momento especial, porque o pastor Toninho esteve conosco durante 15 anos e 43 anos dedicadas à obra do Senhor. E nesses poucos segundos que a gente ainda tem no Anjos 360, eu quero mostrar para você a identidade visual, né? Anjos em Ação, Canaã, Terra Prometida. E se a equipe também puder jogar para a gente, o cenário, né? Eu quero mostrar aqui rapidamente, está aí o cenário, né? Que vai trabalhar essa dualidade, né? O antigo, lá com Moisés, e fazendo essa dualidade com o novo. Então você não pode perder dia 6. Já coloque na sua agenda sábado, assista a partir das 19 horas, né? Um pré-show ali, você já vai começar a assistir o Anjos em Ação. E aí, a partir das 8 horas até a meia-noite, você acompanha esse programa de celebração. Cris, foi um prazer estar aqui. Jota, volte mais vezes, né? Eu sei que você também tem outras atividades agora, teve à frente da parte de reportagens, hoje está à frente da direção de todos os programas relacionados ao Anjos, mas de vez em quando dê um pulinho aqui para o povo matar a saudade de você, está à frente com as informações especiais também. E próximo domingo tem mais Anjos 360. Valeu. Valeu, Jota. E continuamos aqui com a Virgínia. Virgínia, tá tudo bem aqui no vidinho? Tudo certo, Virgínia? O que você quer que eu chame? Intervalo? Então, olha só. Nós vamos ter aí, um testemunho especial, né? Vamos falar de histórias de esperança. A Priscila, lá do Arujá. Ela foi a nossa primeira convidada aqui do programa na estreia em agosto. E ela retoma agora com essa história especial. E também nós temos outro testemunho, Virgínia. O Valdeni, uma história também linda, vinda lá do Paraná. Ainda hoje também temos
um momento aí, um momento Sebrae e a palavra do dia. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra ter um cantinho na sua sala, aí no seu, onde você está recebendo o sinal da Novo Tempo, no seu smartphone, no seu coração. É mais do que um negócio, é uma missão de levar o Evangelho. E aqui a gente tem histórias de vidas transformadas, histórias de empreendedores que têm seus desafios e também se engajam com a Novo Tempo para levar o Evangelho. Temos informações, como falamos há pouco. Tem Momento Sebrae com uma dica fantástica. Ainda hoje, a palavra do dia, direto da Bíblia para o seu coração. E hoje a gente vai para Arujá, em São Paulo. Lá nós encontramos a Priscila, uma grande amiga do coração aqui da Novo Tempo. Nós vamos conhecer como ela uniu as suas habilidades profissionais, né? Ela, inclusive, teve vários quesitos aí no passado, acabou até falindo uma empresa, mas encontrou Deus de uma forma excepcional. E ela tem uma conexão com a missão de ser um anjo da esperança. Olha que legal, uma mulher tão forte, né? Tão desbravadora, sendo também aí uma anja, né, que a gente fala, né? Um anjo da esperança para o reino de Deus. E ela também, ela foi influenciada pela Novo Tempo, sendo uma das especialistas convidadas aqui para alguns programas da grade, ou seja, ela veio participar e ela aprendeu a colocar Deus no centro da sua jornada como empresária. Essa é a ideia do programa. Vamos conferir juntos a história da Priscila. A minha mãe sempre foi uma empreendedora, tinha um salão de cabeleireiro e eu comecei ali ajudando a minha mãe. Então, ela lavava um cabelo, fazia uma unha. Eu sempre tive contato com pessoas, com o público em geral, sempre gostei disso. Então, eu conheci a Novo Tempo desde 2019. Então, assim, eu tive vários momentos dentro da Novo Tempo de viradas de chaves mesmo. Teve uma vez que foi ao vivo. Em 2023, eu estava participando do programa Entre Família e naquela época eu tinha um grupo de mentoria para mulheres. E eu fui para Novo Tempo para fazer a gravação, né? E eu pensando, nossa, tá faltando alguma coisa dentro dessa mentoria, sabe? Ela estava muito voltada para método, inteligência emocional, mentalidade, mas estava faltando alguma coisa. Eu lembro que no intervalo ali da gravação, entrou, assim, de última hora, um pastor para falar de um lançamento de uma revista que era das mulheres da Bíblia. E aí ele começou a falar, eu tremia muito. Eu fiquei muito emocionada, assim, eu falo que, sabe quando a gente sente que o Espírito Santo toca na alma? E aquele dia eu entendi o que faltava dentro da minha mentoria, que era falar de espiritualidade, que era falar de Deus. Eu ia lá para dar entrevista, mas eu sempre falava assim, nossa, eu saio tão preenchida aqui, tão preenchida, e era para mim sempre uma experiência muito boa. Eu pude ver o que a TV Novo Tempo faz nos bastidores. Eu e meu marido queríamos investir numa franquia, em alguma coisa que já tivesse uma marca e a gente pudesse potencializar aquilo dentro da nossa cidade. E em 2021, inaugurou essa unidade e eu me tornei cliente. E eu me lembro que eu estava sentada naquela poltrona ali e o desejo veio no meu coração. Falei, nossa, já pensou se essa clínica fosse minha? Em junho do ano passado, eu fui convidada para fazer um treinamento para essa equipe aqui, né? Então, eu me conectei com a fundadora da empresa e eu vim treinar a equipe. E as coisas começaram assim, de forma muito sobrenatural, que em 6 meses eu me tornei dona do negócio. E eu falava para você, olha, foi tudo planejado, eu tinha o dinheiro para investir, isso, aquilo. Simplesmente as coisas foram caminhando e mudou tudo. Deus é o meu sócio majoritário. Todos os dias a gente tem desafios na nossa empresa. Mas quando a gente sabe que Deus está dentro, assim, não tem nada que me abale. Então eu tenho muito essa segurança de saber que o melhor está por vir. Vamos ser apaixonados por novos desafios. Porque se a gente tem o mesmo desafio sempre, significa que a gente não está crescendo, evoluindo e amadurecendo. Minha primeira empresa foi uma agência de comunicação e marketing. Eu fiquei durante 8 anos com essa agência. E eu quebrei essa empresa 2 vezes. Eu não sabia contratar, eu não sabia delegar, eu não sabia alinhar processo. Então era uma empresa que dependia 100% de mim para que ela funcionasse. E foi muito desafiador. Foi quando eu comecei a me questionar como que podia, dentro do mesmo país, às vezes na mesma cidade, empresas do mesmo segmento ter resultados tão diferentes. Eu entendi que não era a minha equipe que ia mudar, não era meu cliente que ia mudar, quem tinha que mudar era eu.
melhorei muito o resultado da minha agência, comecei a crescer. E aí eu falava assim pro cliente, olha, vamos fechar o projeto de marketing, o site, o impulsionamento aí no Google e eu treino a sua equipe. E foi assim que eu comecei com os treinamentos. Aqui na clínica estamos em média aí com 10 pessoas, mas eu lido com muitas pessoas. Então tem a empresa de treinamentos também, tem empresas que eu trabalho que tem 100 colaboradores. As pessoas estão tão desesperançosas, sabe, da vida, dos negócios, do casamento. E eu vejo que a Novo Tempo, ela é esse vínculo de resgate da esperança. A gente não precisa entregar tudo para uma pessoa, mas às vezes é uma palavra que vai fazer total diferença na vida dela. Então, ser anjo da esperança é ter aquele compromisso em contribuir, mas o quanto a gente pode ser anjo no dia a dia de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Ser anjo é você mudar e dar esperança onde quer que você esteja, sabe? E muitas vezes as pessoas falam, eu não faço porque eu preciso disso, eu não faço porque eu preciso daquilo. Não tem, a gente pode fazer o melhor com o que a gente tem. E eu me comprometi que dia 10 seria o dia da minha contribuição. E aí eu falei assim, eu nem sei quanto que eu tenho na minha conta hoje, mas o que eu tiver, eu vou transferir cada centavo. E nos dias seguintes eu tinha muitos boletos para pagar, porque o empresário tem muitos boletos para pagar. E eu transferi. Foi porque eu fiquei pensando nisso? Não, mas eu acordei com isso no meu coração. E aí no dia seguinte da minha contribuição com o anjo, um cliente me chamou, um cliente que eu estava negociando há muitos meses. Eu falei assim, Priscila, então, eu quero fechar esse contrato com você, se eu pagar no Pix, você consegue melhorar para mim? E o desconto que eu dei para ele no Pix, eu acho que foi uns 10% de desconto. Aí eu fui fazer as contas de quanto eu tinha para pagar de boleto na semana. Era exatamente o mesmo valor. Então eu falo que Deus, ele traz a providência de forma sobrenatural, sabe? E muitas vezes a gente sente esse chamado no coração e fica esperando o cenário perfeito. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver apoio, e não é assim que funciona. Então, se Deus fala no coração, a gente tem que confiar. Que bênção! Histórias como a da Priscila mostram que empreender, meu querido, com Deus faz toda a diferença. Ela teve no nosso programa de estreia, no mês de agosto, né? Olha, já fazem 4 meses, passa rápido, né? Ela esteve aqui nesse estúdio com a gente. Então, se você quiser ver essa entrevista completa dela também, é só acessar o nosso canal no YouTube, do Anjos da Esperança. Um abraço para a Priscila. A Priscila veio aqui, então, ver a Novo Tempo de perto. Você pode, inclusive, vir aqui, tá? Tem o tour que é de graça, para você conhecer toda a estrutura. E ela foi tocada por Deus. Essa é a simplicidade da palavra do Senhor, que chega, que transforma, que leva o evangelho para as pessoas. Eu quero fazer um convite para você que está acompanhando esse programa agora, você mesmo. Você gosta da Novo Tempo? A Novo Tempo faz bem para você? Você acredita que Deus usa a Novo Tempo para transformar vidas? Você vê pessoas aí, né, testemunhos todos os dias aqui na Novo Tempo? Sim. Então venha fazer parte desse time, venha se tornar um anjo da esperança. Você também que é um empreendedor, venha se tornar um anjo da esperança empreendedor. O valor é você que escolhe. Mas vem fazer parte desse time. O que eu faço, Cris? Faz o seguinte, pega o celular, vá no teu WhatsApp e adiciona o WhatsApp do Anjos, DDD 12 98176 6630. Está aqui na tela, ó. O pessoal está aqui, ó, o WhatsApp aqui no cantinho. Tira a foto da tela, fica mais fácil às vezes, né? Ou já cadastra. Faz o seguinte, ó, manda essa mensagem, quero ser um anjo. Mas, Cris, eu quero ligar. Hoje o nosso atendimento não está disponível. Mas amanhã, a partir de segunda-feira, sim. Por isso que você manda uma mensagem, quero ser um anjo. Se você quiser ligar amanhã e falar direto com o nosso atendimento, não tem problema. O telefone também está na tela. 0 operadora 12 21 27 30 30. Você liga, você pode doar através do boleto, débito em conta ou até mesmo através do Pix. E é muito importante falar para você que depois que você faz o nosso cadastro com a gente, se você quiser doar com Pix recorrente, você não precisa mandar comprovante nem nada. Toda vez que você fazer uma doação, vai entrar no seu cadastro. E se você deixar um e-mail, vai um recibo ainda para o seu e-mail, porque aqui tudo é transparente, tudo claro, né? E aqui você acompanha sempre as histórias de vidas transformadas. Você quer ver história de vida transformada?
Cris, por que existe o Anjo da Esperança? Por que existe a Novo Tempo, a rádio, a web, falando do Evangelho? Você vai ver agora, você vai conhecer a história do Valdeni, que mesmo no meio das dificuldades, ele encontrou um novo começo através de uma mensagem que mudou a sua vida. Uma história de fé, uma história de superação, uma história de transformação que nasceu no momento mais simples, ligando o rádio. Que legal, né? Eu já pude ter a oportunidade de participar do rádio. Você vai descobrir agora como um encontro inesperado pode reacender a esperança e revelar um propósito maior. Acompanhe com a gente essa história especial. Meu nome é Valdeni da Silva Borges, eu moro em Apucarana, né, região norte do Paraná. Meu primeiro contato com a Novo Tempo foi em 2007. 2007, quando eu tinha me batizado numa outra igreja. E aí, na época, eles davam o discipulado para a gente fazer. Como eles não tinham gente para mandar fazer, eles entregavam e a gente fazia em casa. E eu tinha 2 horas de almoço, trabalhando numa concessionária aqui. E naquele tempo eu comecei a fazer o discipulado eu sozinho, né? E fui lendo a Bíblia, estudando e tal, eu nem conhecia a Rádio Novo Tempo. Aí um certo dia eu liguei o rádio, às 11 horas, aí estava passando, né, Pastor Bulhão. Eu gostei muito do testemunho dele e comecei, aí logo depois começou o estudo na rádio, né? E eu fazendo meu discipulado. Aí quando chegou ali, falando dos 10 mandamentos, assim, eu comecei a achar estranho a minha lição. Aí eu comecei a ouvir a Rádio Novo Tempo, daí que eu fui saber que era a Rádio Novo Tempo e tal. Aí eu comecei a pedir estudo para a Rádio Novo Tempo, fazendo meu discipulado, pedindo estudo. O ancião, né? Ele é comportor. Aí um dia ele foi na minha oficina, eu estava passando por uma situação bem difícil, a gente começou a conversar ali e tal, bem difícil mesmo. Aí ele falou para mim assim, por que você não começa do zero? Já se batiza na igreja também, começa do zero. Aí o pastor marcou o dia, foi lá na casa, tá? Daí quando ele chegou lá, ele viu os meus livros, tudo ali que eu lia, tal, os estudos. Daí ele perguntou onde eu tinha aprendido, né? Daí eu falei, através da Rádio Novo Tempo, né? Foi eu ouvindo a Rádio Novo Tempo, os locutores da Rádio Novo Tempo, eles tratam assim, o jeito deles abordar, né? Muito carinho, né? Você não vê eles discutindo religião. Não tem como viver sem a rádio. É no carro, é na oficina, em casa, na televisão, né? Na rádio faz parte da vida. Levanta cedo, é a rádio. Até esses dias atrás, eu fiquei prestando atenção nisso aí. Eu estava trabalhando numa Hilux aqui e o cliente, ele chegou, ficou de pé e estava passando um depoimento na rádio. Não me lembro do que era. Eu percebi que ele ficou quieto, ouvindo rádio, parado ali. Aí depois ele chegou perto de mim e falou, nossa, que testemunho bonito. Comecei a conversar com ele, eu comentei que vocês iam vir aqui, eu comentei da minha conversão para ele, né? Aí ele falou assim, eu estou começando a ir para a igreja também, mas eu não entendo muito e tal, né? Eu falei, se o senhor quiser um estudo, alguma coisa, quando o senhor quiser, o senhor pode vir. É uma base de ensinamento profundo, né? Porque se não fosse através da Rádio Novo Tempo, muitas coisas a gente não sabia, muitas mesmo. Porque mesmo a gente congregando hoje na igreja e tal, a Rádio Novo Tempo ela explica muito, né? Os programas, ali é muito esclarecedor pra gente, né? A Rádio Novo Tempo me traz paz, né? O ambiente fica gostoso de trabalhar, né? Tanto os louvor como os locutor, os programas, você percebe que aquele amor é grande, assim, o jeito de tratar, né? Não é uma coisa diferente. Amém. Deus seja louvado. É inspirador ver como Deus age nas pequenas coisas, na simplicidade, na simples sintonia da Rádio Novo Tempo. Cris, por que a Novo Tempo quer ter rádio? Você viu? Não é qualquer emissora. Quando o coração está aberto, meu querido, a voz de Deus encontra caminho. Que essas duas histórias inspirem você a perceber como o nosso Deus, o nosso Senhor também está falando na sua rotina, transformando cada detalhe, trazendo oportunidade de recomeço. Deus seja louvado, tá bom? Nós estamos agora, inclusive, numa campanha especial de novembro para levar o Evangelho. Por quê? Muitas pessoas, quando vêm tragédias, a guerra em Israel, na Palestina ali, né? Você vê na Ucrânia, na Rússia, as questões das transformações na política, aqui na América do Sul,
são os sinais da volta que Jesus está voltando, mas não é Deus que é culpado pelo pecado, tampouco pelas tragédias, pelo contrário. Ele é o Deus que se entrega para resgatar, né? Então, Deus está no comando soberano, Ele avisou que isso ia acontecer, mas as pessoas estão perdidas. Acham que vieram de uma explosão, de um Big Bang e tal. E em novembro agora, a Novo Tempo tomou uma decisão em oração. Nós vamos pegar 3 revistas de esperança com temas escatológicos, ou seja, temas do fim, Apocalipse, Daniel e também Céu e Inferno, uma revista que foi lançada ainda esse ano. E nós vamos, começar a oferecer mais porque as pessoas têm que saber da verdade. Tem muita gente pegando teoria da conspiração, vivendo de vídeo de internet e a gente tem a palavra viva. Meu querido, se você hoje doa R$50, você consegue enviar 10 estudos bíblicos de graça. Com a Novo Tempo, ninguém paga. Ninguém paga para estudar a Bíblia, aqui é de graça. Aqui não tem teologia da prosperidade, aqui é o reino de Deus. Então nos ajude. Você que já é um doador, faça uma doação especial nesse mês. O QR Code está na tela aqui, ó, vai levar você para o nosso WhatsApp, é isso, diretor? Você agora aponta a tela e vai para o WhatsApp. Pronto, você aprontou aí o seu celular, a câmera, vai para o WhatsApp e fala, quero fazer uma doação especial, quero me tornar um anjo. Ou você pode doar também através do nosso Pix, fazendo uma doação especial para essa causa. Esse mês de novembro queremos avançar. Nós temos que nos posicionar. Em todas as épocas tiveram cristãos que se levantaram, se posicionaram. Vamos levar a verdade. O nosso Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Qualquer valor. Se você pode mais, faça mais. Tem um pouquinho, compartilhe. Deus está chamando e você responde de que forma? Eu vou. Fala, eu vou, Cris. Eu vou, Jesus. Junto com o Novo Tempo, levando esse evangelho. Vamos fazer o seguinte, enquanto você faz a sua doação especial, se torna um anjo da esperança, nesse time de missionários, a gente vai para um breve intervalo, porque já tem um momento do Sebrae. O Paulo Sereda vai estar falando sobre controle financeiro. Gente, é algo fantástico, tem muita empresa que quebra. Os 2 primeiros anos são fundamentais e ter essa consciência faz toda a diferença. Ainda hoje tem a palavra do dia, Deus tem um recado da Bíblia para você. Um breve intervalo e a gente volta já. É o Anjos da Esperança com mais um passo. Agora, Anjos da Esperança Empreendedores, no mesmo projeto, trazendo aí um momento especial. Um projeto onde os empreendedores também podem investir no reino de Deus. Aqui nós temos o Anjo 360, informações especiais da Novo Tempo para ficar claro para você. Tem também aí histórias de esperança, vimos agora 2 testemunhos fantásticos. Valdeni e também a Priscila, Guzman, que inclusive ela teve no nosso primeiro programa de estreia. Uma bênção. Nós temos agora o Momento Sebrae, que eu vou falar para vocês. Já no próximo intervalo, a gente tem também o Palavra do Dia. Então é um programa recheado, justamente para falar do reino. E como prometido no Momento Sebrae de hoje, o Paulo Sereda ele vai explicar de forma bem clara, bem prática, como o controle financeiro pode ser um diferencial, para a saúde do seu negócio, até da família, E ele mostra de forma clara que quando você entende os conceitos sobre custos, despesas, lucros, o empreendedor consegue planejar melhor e tomar decisões assertivas. Se você quer saber como organizar suas finanças, evitar desperdícios, Você quer garantir que o seu negócio seja realmente lucrativo, você não pode perder essa conversa. A ideia do Sebrae aqui é impulsionar a você a se tornar um empreendedor. Você viu que tem um beabá. Já vou explicar para você, a gente vai ver esse episódio, como você vai acessar os demais episódios que já foram ao ar, disponíveis para você. Mas agora você vai ter o controle financeiro, essa dica especial com Paulo Sereda no Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo Empreendedor. Estamos começando mais um Momento Sebrae dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. A conversa de hoje vai ser sobre controles financeiros. É um assunto que normalmente aterroriza as pessoas, porque todo mundo acha que é muito complicado e que não vai conseguir aprender.
mas na verdade é acessível e dá para todo mundo conhecer e implementar controles financeiros mínimos sobre o seu negócio. No episódio anterior nós falamos sobre precificação e aí eu falei sobre custo. A precificação, ela posiciona a empresa no mercado e ela tem que ser suficiente para cobrir os custos, despesas e gerar lucro. Falei 3 termos financeiros aqui: custos, despesas e gerar lucro. É uma terminologia contábil muito comum utilizada no dia a dia porque tem controles financeiros. Rapidamente, só para que a gente possa familiarizar, os custos são todos os gastos que você tem no seu negócio e que estão diretamente ligados ao tipo de negócio que você atua, o teu objeto final. Por exemplo, uma loja de roupas, todos os gastos no seu processo e que são inerentes à compra, estocagem e venda de mercadorias, eles podem ser encarados ali como custo da mercadoria vendida. Numa indústria, toda a matéria-prima, tudo aquilo que envolve no processo produtivo. E despesa? São gastos que existem dentro do seu negócio, mas que eles dão suporte à sua atividade fim. E o lucro? O lucro é o que resta, o que sobra do teu preço de venda depois que você cobriu todas as despesas e todos os custos. Você pode chamar de margem de lucro. Lucratividade, que é um termo também conhecido, fala a respeito depois que você fechou o mês, em relação a todo o movimento que você fez. Olha que interessante, para que você tenha acesso a essas informações, nós precisamos agir. É necessário que tenhamos a ação de implementar controles dentro da sua empresa. E quais controles são fundamentais? No mínimo, para que você possa ter o seu negócio na mão e ter a possibilidade de precificar os seus produtos, os seus serviços de maneira correta. Eu chamo de tripé financeiro, semelhante à mesa que nós temos aqui no palco. 3 pés dão suporte, você precisa no mínimo de 3 pés para dar suporte a alguma coisa. Controle de estoque, tudo que eu compro, quando eu comprei, por que eu comprei, quanto tempo ficou estocado dentro da minha empresa. Eu preciso ter o controle do fluxo de caixa, todas as entradas e todas as saídas de dinheiro do meu negócio ao longo do tempo, e esses me dão informações necessárias para que eu tenha o controle de custos, que é aquilo que custa para eu manter o meu negócio funcionando, e a partir desse controle de custos eu consiga entender se a minha operação é lucrativa ou não. Veja, se você quer mais informações a respeito desses controles financeiros, aprofundar o seu conhecimento, rever as terminologias que eu coloquei aqui, é importante que você acesse os nossos cursos que nós temos gratuitos no portal do Sebrae, sebrae.com.br, e participe aprendendo um pouco mais sobre preço de venda no comércio, preço de venda no serviço, preço de venda na indústria, ou até sobre ali controles de custos, custeio em cada uma dessas atividades que são as principais que nós temos. A gente tem conteúdo também pronto para o agronegócio. O que não dá é para eu andar com a minha empresa sem nenhum tipo de controle, porque senão eu não vou saber o que está acontecendo e se a minha operação é lucrativa. Uma dica importante para que você tenha bastante atenção é que normalmente os problemas financeiros que você enfrenta no seu negócio, eles não têm origem nos controles ou não são financeiros, eles têm origem em outras áreas do seu negócio, como por exemplo, elevada estocagem, desperdício, processos desajustados que levam você a ter ineficiência. A falta de dinheiro, a falta de caixa é um sintoma que alguma coisa não vai bem na sua empresa. Não dá para esconder. Se você está passando por dificuldade, é a hora de você começar a tomar as rédeas do seu negócio, estabelecer controles, melhorar processos para que você possa corrigir a sua rota. Muito obrigado, Paulo Cereda, como sempre, muito pedagógico, solícito. Um abraço para toda a equipe do Sebrae.
faz aí um trabalho fantástico aqui no Brasil e nos doa esse tempo, nos doa esse profissional, né, esse conhecimento. Então, são também anjos da esperança. E a gente aqui encontra muito valor, né? O Momento Sebrae traz informações que podem ajudar você a entender se o seu negócio está no caminho certo, como ajustar os processos para alcançar os melhores resultados. E aqui o Sebrae tem unido o seu conhecimento com a Novo Tempo. A gente tem ganhado muito por essa doação, né? E da mesma forma, você também pode contribuir com a Novo Tempo, sendo fonte de ajuda para conduzir a pregação do Evangelho. Pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então se torne um anjo da esperança. Mande uma mensagem assim, ó: quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp 12 9 8176 6630. Venha fazer parte desse time. Há quanto tempo você está aí vendo a Novo Tempo? E aí? Cris, eu já fui um anjo da esperança. Volta para casa, vem com a gente, você faz tanta falta. Olha, Novo Tempo é um milagre, a gente nunca sabe como vai funcionar o próximo mês, porque a gente tem que enviar estudos bíblicos, tem 600 colaboradores aqui para pagar os salários, estrutura, satélite, rádio, TV, web. Tem a Esperança, que já estudou a Bíblia digitalmente com mais de 500 mil de pessoas. Milagre! Cada um, tem gente que junta a latinha lá num canto, outro dedica à empresa, outro já está aposentado. Toda essa turma dando de mãos dadas para levar o Evangelho. Venha com a gente. Nosso WhatsApp é 12 9 8176 6630. E se você quiser também fazer uma doação especial esse mês, tem o nosso Pix. A nossa chave é um e-mail. Vá no seu aplicativo do banco, coloque em Pix e só escreva anjos@novotempo.com. Olha, se você já tem o cadastro com a Novo Tempo aqui como anjo, você não precisa nem mandar o comprovante. Vai entrar automaticamente. Que legal, né? Agora, Cris, eu quero me cadastrar. Então faz uma doação no Pix e manda os seus dados para o nosso WhatsApp. Olha, eu quero me cadastrar, acabei de fazer uma doação para o mês especial de novembro, o meu nome é tal. Aí nós temos a lei de proteção de dados aqui, né? O nosso atendimento vai fazer todos os quesitos de proteção dos seus dados, vai reter com a gente e você vai receber todas as informações do seu cadastro de doador. Depois, você não precisa mais mandar comprovante. O cadastro aqui vai entrar automaticamente, tá bom? Vamos fazer o seguinte, enquanto você faz a sua doação, enquanto você volta para casa como anjo da esperança ou se torna um anjo empreendedor, 2 minutinhos eu peço para você o nosso intervalo e a gente volta com uma palavra para o seu coração. A palavra do dia de hoje está uma bênção, já fica em oração. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o último bloco do nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Que alegria encerrar mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. Cada bloco, cada história, cada entrevista, ela é pensada para tocar corações. Mas é nesse momento que a palavra do dia, que nós paramos tudo para ouvir a voz do nosso maior parceiro de negócios. Você sabe quem? Nosso maior parceiro de negócios. É Deus. Começa agora, Palavra do dia. Hoje nós falamos sobre um testemunho inspirador, né? O testemunho da Priscila, uma empresária que decidiu fazer de Deus o seu sócio dela, né? E essa decisão mudou tudo. Muda tudo. Quando você encontra Deus, Jesus, muda tudo, porque quando Deus se torna o seu sócio, ele não entra apenas no seu CNPJ, né, que é o Código Nacional Pessoa Jurídica, nem no seu CPF. Ele entra no teu coração. Amém? Muitas vezes a gente se pergunta, Cris, Pai, meu irmão, até onde vai o nosso testemunho? Você pergunta para o seu irmão, para você mesmo, para Deus, onde a minha fé cabe dentro do meu negócio ou dentro da minha casa? Será que falar de Deus pode afastar alguns clientes? Você deve pensar, né? Será que ser algum cristão pode prejudicar a minha imagem profissional? E a verdade é que isso não é uma dúvida só de quem é empresário, né? Talvez eu estou falando com o papai aqui, né? Com a mamãe, professores, médicos, mecânicos. Todos nós nos perguntamos, como que eu consigo falar de Deus sem afastar as pessoas? Como testemunhar sem parecer um fanático? Como inserir Deus no dia a dia
de forma natural, equilibrada, sem ser louco, né? Aquele louco religioso, mas um cristão intencional. A palavra de Deus, meu querido, tem uma resposta linda para isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Olha aqui nos últimos livros ali, né? Você tem 1 Pedro, 2 Pedro, depois tem 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então, um pouquinho antes das 3 cartas ali de João, você vai no contexto de Pedro. 1 Pedro 3,15 fala o seguinte: olha, não tenham medo das ameaças nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor do seu coração, né, da sua mente, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão de esperança que vocês têm, né? Então, meu querido, esse texto ele é bem profundo. Pedro não estava dizendo, olha, grite sua fé, berrando, coloque o dedo no rosto das pessoas. O que Pedro está dizendo aqui? Viva de tal forma que as pessoas perguntem sobre ela. Verdade, olha, quem é esse rapaz? Que testemunho é esse? Sabe por quê? Porque testemunho, quando você testemunha, não é impor, não é exalar, entendeu? Então, olha, estou impondo, tem que ser assim. Quando você é apertado em um bar, no colégio, na sua empresa, tem que sair o perfume de Deus. Não é fazer propaganda de religião, é revelar Jesus no jeito de viver. E você viu no programa de hoje, a Priscila, ela entendeu isso. Ela não colocou um versículo na fachada para parecer santa. Ela colocou Deus no centro do propósito. E quando Deus está no centro, o lucro não é objetivo. É só consequência, que Deus quer que você tenha lucro. Ela transformou um negócio em um ministério disfarçado de empresa. Isso que é legal, olha que legal, né? Então não adianta você pegar o seu chaveiro e colocar lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Colocar o logo da sua empresa e ali na esquina dar um cavalinho de pau, baixar o vidro e mandar o irmão para um lugar que não é do reino. Do que adiantou o adesivo no carro? E é assim que Deus nos chama para testemunhar, com excelência, com ética, com amor. Tem gente que nunca vai entrar em uma igreja, mas vai entrar na tua loja, na tua clínica, no teu salão de beleza, na tua pizzaria. E ali, meu querido, Deus quer ser revelado pelo seu sorriso, pelo seu atendimento, pela sua paciência, pela sua forma de tratar as pessoas. Vamos para o mestre ou não? Não olhe para o Cristo, porque o Cristo é pecador. Vamos olhar para o mestre. Jesus mesmo, ele foi chamado de filho do carpinteiro. Ele sabia o que era trabalhar com as mãos, ele sabia o que era atender os clientes, negociar madeira, e ainda assim o nosso Senhor Jesus, com cada tábua cortada, era um testemunho de perfeição. O Evangelho do nosso Jesus, ele começou na oficina do José, do papai dele terreno aqui, onde ele aprendeu que trabalho bem feito é um ato de adoração também. Ei, testemunhar, não é falar demais. Eu falo bastante, de vez em quando tem que me controlar. É fazer de menos o que não agrada a Deus. Testemunhar é fazer o certo quando ninguém está vendo. É honrar os compromissos, é pagar em dia, tratar os funcionários e clientes com respeito. E, acima de tudo, é saber que a gente não trabalha para o mundo, mas para o reino de Deus. A palavra do Senhor, que está aqui, na sua Bíblia também, você vai abrir lá em Colossenses, né? Você sabe que tem 4 T's, né? Primeiro Tessalonicenses, segundo, depois tem Colossenses, né? Eu digo para você que lá naquele livrinho ali, você vai encontrar lá no capítulo 3, no versículo 17, fala: tudo quanto fizertes por palavras ou por obras, ou seja, o que você falar e o que você fazer com as suas mãos, faz em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então você é do reino. O que passar pela tua mão, pela tua boca, faz bem feito. Então, quando você vende um produto, você entrega um projeto, escreve um e-mail, atende um cliente, você está testemunhando, meu querido. Esse testemunho precisa ser de sabor. A Bíblia fala que tem que ter sal, tem que ter luz. Lembra? Lâmpada para os meus pés. Você tem que ser lâmpada num lugar escuro. E o nosso Cristo Jesus disse lá em Mateus, no primeiro evangelho, Mateus 5 lá, no versículo 13, vai até o 16. Eu sou sal da terra, vós sois luz do mundo. Sal demais estraga a comida, meu querido. Luz demais cega os olhos. Mas na medida certa, sal e luz transformam o ambiente. Aí eu pergunto, assim é o testemunho do cristão. Não para impor, para iluminar. Não para vender discussões,
mas para atrair corações. Então, se você tem um negócio, seja o tipo de cristão que as pessoas confiam, não do tipo de religioso que as pessoas ficam temendo. Se você é um funcionário, trabalhe como se fosse o dono da empresa. Se você é um pai, uma mãe, seus filhos estão lendo o Evangelho através do seu exemplo, nós somos a primeira mensagem de Deus para os filhos. Lembre-se, o testemunho não termina no domingo, na igreja, no sábado da igreja, ele continua na segunda de manhã, eu já falei aqui. Ele continua quando você tem que decidir entre o certo e o fácil. Ele continua quando você é tentado a negociar a verdade. E é nesse momento que Deus te diz, me deixa ser teu sócio de verdade. Eu quero te ajudar na gestão da tua família, dos teus sonhos. Eu quero que você prospere sem que você perca o reino. Por isso, seja como a Priscila no testemunho de hoje. Deixa Deus entrar no teu negócio. Mas não só no teu negócio, na tua mente, no teu coração. Vamos transformar a sua profissão em missão? Você não pode esquecer. Meu querido, o mundo não precisa de cristão que fala de Deus, mas cristão que fazem pessoas quererem conhecer o Deus. Eu falo que Deus te abençoe. Que o teu testemunho não afaste ninguém de Jesus, mas aproxime muitos do amor dele. Porque mais que um negócio, você tem uma missão. Esse é o DNA desse programa. Não é só negócio, não é informação de bolsa de valores. É uma missão. Você está nessa missão? Então quero convidar você a orar. Deixa eu abraçar essa Bíblia aqui, abraçar a palavra do Senhor. Onde você estiver agora, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Senhor, estamos aqui em um programa, com várias pessoas aqui nesse estúdio, no suíte, várias pessoas na internet, pelo YouTube, pelo Interplay, alguns estão pela TV Novo Tempo. Uma grande família te ouvindo. Até eu te peço perdão, Senhor. Talvez eu não sou nem a pessoa adequada, mas obrigado pela tua misericórdia de me usar aqui, ou no nosso programa inédito de manhã, ou à noite, mas neste domingo. Então eu te imploro, Senhor, pela tua misericórdia. Te peço perdão pelas falhas também. Se eu não tenho agido assim, me perdoe, Senhor. Que eu possa ser um líder melhor aqui na Novo Tempo e que eu possa inspirar mais pessoas a te seguirem. Somos falhos. O Senhor pegou lá, né, Pedro, colérico sanguíneo, mas um líder que te negou, mas depois que te amou e deu a vida por ti também, porque Ele deu a vida, porque o Senhor já nos entregou, o Senhor é o nosso Senhor dos Senhores. Então nos abraça agora, Senhor, que possamos ser um testemunho vivo nas nossas ações, que a gente pare de ir para o Natal para brigar de política. A gente não está falando de A, de B, o nosso reino é o do céu, que possamos olhar para Ti como Estevão, quando foi apedrejado, mas o seu rosto foi iluminado porque estava diante do Teu trono, que diante da Tua presença nós possamos testemunhar apesar das nossas falhas. No sagrado nome de Jesus, amém. Amém. Meu querido, amém? Que Deus abençoe sua vida e o seu testemunho seja uma extensão do reino de Deus, tá bom? A gente volta no próximo domingo e lembrando, hein, coloca na sua agenda, dia 6 de dezembro tem Anjos em Ação aqui na TV Novo Tempo. Canaã, a Terra Prometida. A gente vai começar a transmissão a partir das 19 horas, uma aquece com a web no podcast e às 20 horas em ponto, a nossa programação que vai até a meia-noite. Os seus cantores preferidos, testemunhos de vidas transformadas. Dia 6, hein? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Um beijo no coração, um abraço. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Tchau, tchau.